Olá, você que me assiste, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é William e você está no canal Escola de Eruditos. No estudo de hoje eu quero falar sobre os anjos da Kabbalah. Vamos falar um pouquinho, dentro de um aspecto mais teórico, sobre a hierarquia desses anjos, que formam então todas as esferas da árvore da vida. Por que nós vamos falar de forma mais teórica? Porque mais adiante, em outras aulas, eu quero explicar algumas práticas para você ter esse contato, então, com esses anjos da Kabbalah. E eu me refiro aos anjos da Kabbalah, pessoal, porque é a egrégora a qual eu me identifico, que é a judaico-cristã. Então, quando a gente fala de Bíblia, nós temos que entender que ali existem duas egrégoras. O Antigo Testamento, que é da egrégora judaica, e o Novo Testamento, que é a egrégora cristã. Sendo assim, a Bíblia é uma síntese, uma união de duas egrégoras, judaica e cristã. E a Kabbalah, ela é a filosofia espiritual, digamos assim, mística, que nos dá acesso mais profundo para entender alguns mistérios que o próprio cristianismo não nos explica. E os anjos é um desses conceitos. Existia um bispo de Atenas chamado Dionísio, o Areopagita, que trouxe um conceito das hierarquias angélicas, se baseando justamente na filosofia judaica, ou seja, ele provavelmente estudou a Kabbalah para entender como se organizavam essas hierarquias angelicais. E eu vou mostrar aqui dentro do aspecto simbólico da árvore da vida como estão divididas essas hierarquias. E em outras aulas, futuramente, eu vou explicar, então, algumas práticas que a gente chama de magia cerimonial para ter contato, então, com os anjos. Vou explicar alguns adereços que serão utilizados, mas isso vai ficar mais para frente. Eu vou aos pouquinhos aqui incrementando os assuntos para que não haja espanto, né, a você que está me ouvindo pela primeira vez, tá bom? Então, nós vamos começar falando aqui, pessoal, sobre essa hierarquia. O que você tem que entender primeiramente é que os anjos eles são consciências espirituais poderosas e inteligentes. São consciências, não são aspectos individuais. Eles podem ser, sim, entidades que se manifestam de forma individual, mas você tem que entender que eles são consciências que abrangem o todo, tá? Segundo, eles não possuem sentimentos humanos, não são como nós, porque eles não possuem alma. Certo? Eles são somente espíritos puros e esses espíritos estão, digamos assim, dentro da Constituição Universal para auxiliar a evolução da humanidade, ou seja, eles estão presentes nas esferas invisíveis para nos auxiliar. Por isso que é, sim, permitido e existe esse contato com estes anjos que, dentro da cultura judaica, era praticado e é praticado até hoje, que eu vou mostrar mais para frente, tá bom? Então, o verdadeiro conhecimento, por que eu falo aqui da Kabbalah? Porque o verdadeiro conhecimento sobre a comunicação com os anjos nunca foi falado de forma aberta e por isso ele era passado, assim, o conhecimento ele era passado com profundidade somente nas escolas de iniciação, para que os profanos não contaminassem esse conhecimento. Então, eu estou trazendo esse conhecimento que é mais profundo para você, para que você tenha acesso, tá bom? Conhecimento de escolas iniciáticas. Então, na hierarquia angelical da Kabbalah ou Kabbalah, os anjos... Bom, pessoal, deixa eu só explicar. Não existe Kabbalah, tá? É Kabbalah, que quer dizer recebimento, revelação, tá bom? Então, na hierarquia angelical da Kabbalah, os anjos eles são divididos em 9 grupos hierárquicos, como você está começando a ver a partir de agora, tá? Então, o primeiro, lá em cima, no Keter, que é a manifestação de Javé, do Deus do Antigo Testamento, nós temos os primeiros, que são os serafins, que são consciências, são espíritos de amor, mas severidade. Eles aplicam tanto as bênçãos, a misericórdia, o amor, como aplicam também a severidade, o castigo, aplicam a ira divina, tá bom? Então entenda que os anjos não são só serezinhos de puro amor que fazem o bem só, não. Eles aplicam também a ira, aplicam um castigo. É só você ler
lá no Apocalipse você vai entender do que estou falando. Descendo aqui na segunda esfera, Chokhmah, nós temos os querubins. Os querubins, eles trabalham, então, são consciências, são espíritos, tá? Que trabalham com toda a harmonia universal, toda, seja ela espiritual, astral ou física. Na esfera de Binah, número 3, nós temos os tronos, tá? Esses nomes, mais adiante eu vou explicar por quê, tá, pessoal? Porque eles trabalham, eles atuam dentro da vida universal. Então, os tronos são poderes, são espíritos, são consciências, não é cadeira de rei, tá? Não, é só um nome que foi dado a essa classe angelical, e eles trabalham com toda a vida universal. Se você perceber, pessoal, a partir aqui da segunda esfera e da terceira, aliás, da terceira esfera, você vai estar vendo aqui tem Saturno e existe um anjo regente, que é Cassiel. É sobre isso que eu vou falar, é sobre esse contato com esses arcanjos dessas classes que eu vou falar mais pra frente, tá bom? Através da magia cerimonial. Bom, descendo aqui na esfera número 4, Chesed, nós temos aqui os domínios, que são consciências que atuam dentro dos sistemas evolucionais de todo o universo, desde do minúsculo átomo até as grandes galáxias, tá? Aqui nós temos o planeta Júpiter e o arcanjo Saquiel. Já na quinta, Geburah, nós temos as potências, que eles trabalham com os movimentos dos astros, ou seja, eles regem toda a harmonização dos movimentos dos astros, das estrelas, das galáxias, dos pós das estrelas, quando explodem. Então, eles fazem toda essa... Eles deixam todo o universo em harmonia, o movimento do Sol, o próprio movimento da Terra, então, são as potências que regem esses movimentos, tá bom? Então, aqui, primeira parte da árvore da vida, vamos para a segunda. Descendo na Tiferet, que é a parte 6, a esfera número 6, nós temos as virtudes. As virtudes são espíritos, ou seja, são anjos que trabalham no mundo das formas. Eu vou explicar mais para frente dentro dessa árvore, pessoal, desse arquétipo. Por isso que eu falo que a árvore da vida é o melhor símbolo para nós compreendermos o universo espiritual, astral e físico, tá? Então, a partir da esfera número 6, Tiferet, nós começamos a descer e adentrar no mundo astral, que é quando começa a ter o mundo das formas. Para cima é o reino espiritual, tá? Mas eu vou falar disso mais para frente. Aí nós temos então o arcanjo Rafael e esses anjos que atuam sobre a regência de Rafael. Nós temos o Sol, que é o Sol chamado Sol Central, então onde se atuam essas consciências no mundo das formas. Na sétima esfera, Netzra, nós temos então os principados. Esses principados, eles atuam e participam de todas as experiências evolutivas, ou seja, tudo que faz crescer uma planta, o que faz se formar, por exemplo, assim, a própria evolução da humanidade dentro das raças. Então nós vamos ver que existe essa ligação dos principados, são as primeiras manifestações dentro da experiência evolutiva, tá? Indo para a oitava Rod, que é a oitava esfera, nós temos os arcanjos, que daí são espíritos, são consciências que atuam nos povos e nas nações. Então veja que existe toda uma conexão nesses caminhos e que esses arcanjos, por exemplo, eles não estão separados dos principados. Eles estão dentro da mesma manifestação universal, assim dizendo, mas a sua responsabilidade é diferente dos principados, você está entendendo? Por isso que são nomes diferentes. Os arcanjos, então, são consciências que elas atuam e que podem ter contato, são seres que se manifestam aqui na nossa dimensão, porque eles trabalham dentro de povos e nações. Nós temos, então, a nona esfera Yesod, que daí são os anjos, que são as consciências mais próximas aqui da Terra, tá? Que trabalham e participam de todos os reinos anteriores, ou seja, os anjos são os mensageiros de todas as esferas anteriores, a qual estão aqui para nos auxiliar, ou seja, são os que estão mais próximos de nós. Não que os outros não estejam em proximidade, porque nós não podemos entender a espiritualidade como uma distância, uma localização geográfica. Eu digo mais perto na questão de dimensionalidade, tá bom? Então os anjos, eles têm a conexão com o Malkut, que é onde nós estamos inseridos, é o nosso universo
visível, tá? E você pode ver que tem 4 cores que representam os 4 elementos, né? Terra, fogo, água e ar, que é o que constitui todo o nosso universo visível. Então essas hierarquias, pessoal, estão divididas em dimensões, certo? Desde aqui do astral, que é o Yesod, que é onde é representado pela lua, que trabalha com a nossa sentimentalidade, com as almas dos seres humanos, né? Por isso que é representado pela lua, até lá no Keter, que é o reino, digamos assim, da primeira manifestação espiritual, onde tem a morada, digamos assim, de Javé, que nós vamos falar sobre isso mais adiante, tá bom, pessoal? Então esse é o primeiro aspecto que você tem que entender de como estão divididas essas categorias, essas hierarquias angelicais no universo astral e espiritual também. Não é só espiritual, tá certo, pessoal? Então são 3 categorias: reino físico, astral, que compreende um pouquinho do mental, e o espiritual, que compreende o astral e o mental também. Eu vou explicar sobre isso mais adiante, tá bom, pessoal? Bom, então para Kabbalah, pessoal, vamos entender assim, ó, que a letra, ela é uma potência, tá? E o seu agrupamento forma um nome. Por isso esses nomes, principados, potestades, enfim, serafins, querubins, dando origem então a um centro, vamos dizer assim, poderoso, consciente de energia. Então o poder da palavra, aqui empregada por nós, depende da evolução do homem. Então quando se trata de comunicação com os anjos, o contato só é possível com esses arcanjos, regentes de cada categoria, como você viu ali, né? Exceto com os serafins e querubins. Esses nós não temos acesso, tá? São anjos que trabalham lá no espiritual, no mais alto dos céus, vamos assim dizer, e esses nós não temos acesso a eles, tá bom? Então essa comunicação, pessoal, é possível? Sim, é possível, porque vamos dizer assim, cada esfera de poder tem o seu arcanjo regente, como você viu lá, Cassiel, Camael, Raniel, Rafael, Gabriel, Miquel. Então, enfim, nós vamos falar disso mais para frente, certo? Então, essa comunicação, ela é possível porque esses regentes eles estão ligados com toda a evolução do universo material, astral e espiritual, como eu falei para vocês, exceto querubins e serafins. Aqui eles têm uma outra função. Então, o anjo, ele é o quê? Ele é um espírito que representa a energia e a pureza do conhecimento de Deus. Quando eu falo Deus aqui, pessoal, eu não estou me referindo ao absoluto, nós estamos trabalhando na egrégora judaica cristã. Então esse Deus que eu estou dizendo aqui, estou me tratando de Javé, certo? Então, através desses estudos que eu vou começar a postar aqui, nós vamos buscar uma conexão mais próxima com eles, porque nós vamos trabalhar com a própria magia cerimonial, tá? Para ter esse contato com os anjos. E você vê, você lê a Bíblia, você vai ver que em várias passagens, Jesus ele se deixou auxiliar por eles. Lucas 22, né? Verso 43, ali fala da conexão de Jesus com os anjos, na tentação também, né? E em muitas das parábolas que Jesus utilizou, os personagens eram anjos. E foi a partir de 325 até mais ou menos 451 que eclodiu toda a grande devoção aos anjos, a ter essa comunicação com os anjos, né? Foi o ponto máximo, o auge, mas a comunicação em si com eles sempre existiu. Se nós lermos a Bíblia, ela afirma isso do Gênesis até o Apocalipse, esse contato, a própria sabedoria divina, quem nos trouxe foram anjos, tá? Então, os anjos eles podem se manifestar aos homens por meios diferenciados, eles podem se materializar como forma humana. Se você entende que anjo é aquela criancinha peladinha com a auréola, eles podem se manifestar dessa forma. Se você pensar que eles são extraterrestres, eles vão se manifestar dessa forma. Então os anjos, pessoal, são consciências inteligentes, não têm sentimentos humanos. Então conforme nós vibramos a nossa ideia de quem são eles se manifestam para nós sabermos que são eles, tá bom? Então eles conhecem o quê? As nossas modificações através do sistema nervoso. A palavra em si é apenas, pessoal, lembra que as palavras elas têm poder. Por quê? Porque são energias canalizadas pelo nosso aparelho fonador que são exteriorizadas. Nós estamos lançando ela no universo, saindo do nosso interior e propagando essa energia para o exterior. Então os anjos eles conhecem
toda a nossa constituição áurica, né? E é através da mudança, pessoal, da cor da nossa aura que eles conseguem entender o que nós estamos manifestando. Por exemplo, se nós pegarmos aquela velha frase, o diabo conhece os nossos pensamentos, mas é claro que sim. Todas as potestades malignas, como os anjos, conhecem nossos pensamentos. Por quê? Porque eles conhecem a intenção que nós temos manifestando e quando nós manifestamos uma intenção, nós modificamos a nossa aura com as cores, com vibração. Cor é vibração, tá? Então uma pessoa que pensa só em ódio, em vingança, em maldade, a aura dela vai ter uma cor propícia que se assemelha às potestades malignas. Então, os demônios, os daimons, todos aqueles que querem o toma lá da cá, barganha, eles vão ter conexão com essas pessoas. Agora, quando uma pessoa faz o bem, pensa em coisas boas, como diz Filipenses 4, como diz Colossenses 3, que é para buscar as coisas do alto, pensar em coisas de boa fama, em coisas que nos edificam, que estão ligadas com as coisas sagradas, a nossa aura transmite uma luz através dessas cores. Então vibra uma luz mais cintilante que os anjos vão ver que essa pessoa ela tem essa manifestação para o bem, para a luz. Por isso que diz que luz e trevas não se fecham. Então ou você manifesta na sua aura uma cor negativa ou positiva. E existem aquelas que estão em cima do muro, que estão ainda num processo de limpeza espiritual. O que é a limpeza espiritual? É a limpeza energética. Então elas vão ou ficar pendente e manifestar mais na sua aura energia positiva do que negativa ou vice-versa. Então eles conhecem sim, tanto os anjos como os demônios conhecem toda a manifestação do nosso sistema nervoso pela cor da nossa aura. Então por isso que se diz que eles conhecem o nosso pensamento, porque eles conhecem a intenção que nós estamos manifestando. Não sabem o que nós vamos querer fazer, por isso que aí é importante a palavra, tá? Porque eles não são oniscientes, eles não conhecem o que nós estamos pensando definitivamente como a ideia em si, mas eles conhecem a intenção. É a mesma coisa a expressão do nosso rosto. Se nós estamos melancólicos, nós vamos fazer vamos ter a face mais abatida, ou seja, quem nos ver vai perceber que nós não estamos felizes. Então conhece a intenção do nosso sentimento. Agora, se eu manifestar uma cara alegre, um sorriso, ali não tem um sinal de tristeza. Então os anjos trabalham mais ou menos como se fosse a nossa aura, como se fosse a expressão da nossa face aqui na Terra. Um exemplo simples para que você possa entender. Por isso que a palavra é a manifestação da nossa ideia, do nosso sentimento. E por isso, pessoal, a importância de nós termos positividade, evitar de falar de mágoas, de lamentos, murmurações, dizer palavrões, porque isso vai poluindo a nossa aura. Então, vamos dizer assim, aquilo que é feio, que é desarmonioso e que é, para nós aqui, que é do mundo físico baixo, isso é potencializado no mundo dos anjos, para que você possa entender. Então, tudo que nós manifestamos, para eles é, digamos assim, ao máximo. E a tradição judaica, ela nos ensina que para cada pessoa existem 2 anjos. Pense o seguinte, não é 2 pessoas que ficam andando com nós, são 2 consciências. Nós temos consciência dual, que é o anjo bom, que nos ajuda a encontrar o caminho do bem, que é chamado de Sag, que é o sagrado anjo guardião, que é o nosso eu superior, que é aquela consciência que nos, dá um empurrãozinho, nos auxilia nos nossos estudos, que nos ajuda na nossa intuição para descobrir a verdade, que nos eleva sempre no caminho do bem. E existe o anjo contrário, que é a consciência que induz a prática das más ações. Por isso que a nossa luta diz contra a carne e contra o espírito, porque a consciência, vamos dizer assim, má, o anjo mau, ele trabalha com as esferas da terra, as esferas da fisicalidade, da materialidade, ele quer agir no corpo. E o anjo bom, a consciência bom, não, ela trabalha com as coisas do alto. Então por isso que existe essa luta, tá certo? Então tudo vai depender do que realmente cada pessoa acredita e cada pessoa busca, tá bom? Continuando aqui, falando mais sobre essa comunicação. Para sabermos a respeito da comunicação, nós devemos saber então qual é a verdadeira função de um anjo. A verdadeira função de um anjo dentro das esferas astrais e espirituais
é tanto proteger o nosso espírito e salvar nosso espírito do mal, tá? E trabalhar dentro da evolução consciencial do próprio planeta, orientando no processo de evolução. É só você ler depois lá Hebreus 1:14 que explica bem direitinho o que eu estou falando, tá? Então essa palavra anjo, pessoal, ela é muitas vezes estereotipada como um ser individual, porque ela vem do grego angelos, que quer dizer o quê? Mensageiro. Então, para a cultura hebraica, o termo já é malak, que também tem a mesma conotação de ser um mensageiro ou um emissário. Então, seria interessante comparar os anjos, né, ou a mensagem dos anjos, assim dizendo, como emanações que são enviadas para todos os seres humanos. Então, não é que eles vão ter a voz de falar como eu estou falando com você, não. Eles emanam a sua consciência. Nós captamos a essência da consciência angelical ou demoníaca. Tá? Aquela voz que nós sentimos não é a voz do anjo, é a nossa consciência traduzindo essa emanação através de palavras. Tá? Mas o meio de comunicação, sim, ele pode ser variado, desde ouvir claramente uma voz se comunicando conosco, sabendo que é a voz do anjo, pode ser através da intuição, através de um sentimento, através de um presságio, através de um sinal físico. Muitas vezes está parado e talvez, sei lá, pouse 5 borboletas no seu braço. Isso não é natural, então você pode interpretar como um sinal, né? Os anjos se manifestam muito em sonhos, em visões, como foi, né, ali em toda a Bíblia. Então existem características que você precisa identificar para entender a comunicação, né, dos anjos na sua vida, e que eu vou explicar isso mais para frente dentro da magia cerimonial, tá bom? Então na Bíblia, pessoal, essa comunicação angelical muitas vezes ela é associada, é simbolizada com a trombeta. Depois leia Apocalipse 8. Não é literal, o anjo não se comunica com a trombeta. O que a trombeta é? Ela emana o quê? Som, não emana voz. Então esse som é uma característica que pode dizer, em outras palavras, se dizer em outras palavras, energia, música é energia. Então o som é uma energia, é uma emanação que os anjos manifestam e que nós temos que ter esse filtro para poder captar, segundo a nossa evolução espiritual, aquilo que está sendo dito para nós, tá bom? Pessoal, existem muitas divergências acerca da magia cerimonial, comunicação com os anjos, é proibido, não é proibido? Olha, eu penso assim, se nós somos filhos de Deus, né, como a própria Bíblia fala, eu acredito que não existe nenhum mal em afirmar que nós somos também divinos, ou seja, nós temos a nossa natureza espiritual e que sim, podemos ter contato, vamos dizer, com esses nossos irmãos superiores, porque eles estão para nos auxiliar, certo? Então, a atuação dos anjos também ela é vista de outras formas, como, por exemplo, os anjos que agem dentro dos elementos, que né, trabalham com terra, água, fogo e ar, e mais para frente nós vamos ver sobre isso, que no Apocalipse existem várias passagens que nos esclarecem sobre essas atuações, tá bom, pessoal? Então eu estou tentando sintetizar aqui esse conhecimento para que você entenda hoje, através desse estudo, de forma teórica, o que nós vamos usar na prática, tá? Então veja só que, assim como nós estamos presos aqui na Terra pela lei da gravidade, e nós não podemos subir e ficar suspenso no céu ou com o nosso corpo físico adentrar ao reino espiritual, vamos tentar entender assim que os anjos também possuem algumas dificuldades para ficar conosco aqui na Terra. Quando se trata de anjo, guardião ou anjo da guarda, não entenda que é um anjo que nos livra de bater o dedo na quina do móvel, de sofrer um acidente com um carro, ou de tropeçar na rua, cair, enfim. Porque se fosse assim não haveriam tragédias, não haveriam mortes. Mas o anjo da guarda, o SAG, Sagrado Anjo Guardião, ele nos auxilia e protege o quê? O nosso espírito, a nossa centelha divina, ou espírito, nosso corpo espiritual, para não ser, vamos dizer assim, enganado e levado para as trevas, certo? Para que não aconteça, digamos assim, a chamada perdição, ou morte espiritual, ou ida para o inferno, como você queira chamar. Então, eles nos protegem contra forças invisíveis, certo? Que fique claro isso. Então, muitas vezes, quando a gente entoa salmos para ter essa comunicação com os anjos,
a gente ora aos anjos, enfim, muitas vezes não funciona. Por quê? Primeiro, porque eles são espíritos sutis, são espíritos, eles não têm alma, não têm sentimentos como nós, tá bom? Segundo, porque as energias aqui do mundo físico, ou da nossa Terra, não são as mesmas que as do universo angelical, seja no mundo astral, seja no mundo espiritual. A vibração é totalmente diferente, aqui é mais denso. É a mesma coisa nós tentarmos chegar com o nosso corpo físico no reino espiritual. Nós não suportaríamos, por isso que a Bíblia fala que carne e osso não entra no céu. O que dá consistência para a permanência do anjo dentro da magia angelical, que nós falaremos futuramente, é a luz, a nossa luz, ou a energia da nossa aura. Quando fala assim, que nós emanamos uma luz, entenda, isso se dá através da nossa aura. Nós emanamos de forma espiritual uma energia que é identificada pelos seres espirituais, tá certo? Então, de uma forma mais simples, nós poderíamos dizer que a aura é para o anjo o meio de comunicação através de um portal dimensional. É como se fosse a nossa face. Nós podemos nos comunicar com as pessoas sem dizer uma palavra. É só a pessoa olhar para a face e parece que ela recebe aquela energia e consegue decodificar o que a pessoa está sentindo, mas não sabe o porquê que ela está sentindo determinado sentimento, tá bom? Veja que se nós estamos bem, a nossa aura, vamos dizer assim, bem no sentido de equilíbrio, de espiritualidade, de valores, tá? De princípios divinos. Se nós estivermos bem, então, harmonizados com essa energia, a nossa aura terá mais receptividade para trabalhar a comunicação com os anjos através do nosso espírito. Caso contrário, né, se nós estivermos tristes, em desarmonia, deprimidos, melancólicos, com raiva, pensamentos de vingança, vamos dizer assim que a nossa aura, essa luz espiritual, ela diminui, ela encolhe e emana o quê? Uma energia contrária. Obviamente dando força ao quê? Ao anjo contrário que está sempre presente em nós, que é a dualidade. E essa força contrária faz o quê? Atrai outras forças contrárias. Por isso que a máxima, os opostos se atraem, é mentirosa. É semelhante, atrai semelhante. Tá? Você já fez muitas vezes algum apelo ao seu anjo, a Deus, enfim, e não obteve resposta? Então, pense o seguinte, que quantas vezes ele tentou talvez entrar em contato com você, mas a sua energia bloqueou a ação do anjo, seja por causa de uma discussão que você teve com um familiar, de uma briga com um colega de trabalho, com um amigo, enfim, de um sentimento que veio à tona e que mudou a sua vibração energética naquele dia. Por isso existem, pessoal, que eu vou falar para encerrar esse vídeo aqui para não se estender muito, existem ferramentas que nos auxiliam para mudar a nossa aura e ter receptividade angelical. Por exemplo, a mais conhecida de todas é a oração. Uma só oração não basta. Outra ferramenta poderosa é os salmos. Só o salmo não basta. Teria que associar o salmo com a oração. Opa, já fica fortalecido, tá? Que já falei aqui sobre o poder dos salmos. Mas os anjos, pessoal, eles não ouvem com o nosso sentido limitado da audição. Eles sentem os nossos pedidos através da energia que nós emanamos, tá? E eles percebem essa mudança. Então, além de ter a oração, os salmos, que são meios de ter essa comunicação, de abrir esse portal dimensional, existe o quê? A nossa vibração, tá? Existem também símbolos, que nós vamos falar sobre eles mais para frente, tá? Existem também a atuação do ambiente através de pantáculos, de incensos, da própria água, que nós vamos trabalhar também muito sobre isso. Então, por isso que os vídeos anteriores são importantes, que lá na frente, para trabalhar a magia cerimonial com os anjos, nós vamos utilizar isso, tá bom? Então, pessoal, por isso toda boa ação ao nosso próximo com altruísmo, com verdadeiro amor, ela é a ferramenta mais poderosa que pode aumentar a nossa áurea para a receptividade angelical. O amor é o sentimento que destrói todo o miasma, toda a energia negativa, tudo aquilo que é contrário às forças do Cristo, né? Porque tudo aquilo que é anticristo é força contrária ao Cristo, ou seja, da luz. Mas nós vamos falar, pessoal, aos pouquinhos sobre tudo isso, tá bom? Hoje eu quis trabalhar
esse assunto para que você consiga entender um pouquinho mais, e mais adiante eu vou tratar de trazer aqui exercícios práticos para a gente trabalhar a magia cerimonial com os anjos, tá bom, pessoal? Espero ter contribuído nesse estudo. Se gostou, deixa seu like, não esqueça. Não é inscrito, se inscreva para não perder os próximos estudos. Compartilha com outras pessoas. Hoje eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo, na próxima aula aqui na Escola de Eruditos. Até mais!